gente começa a nossa segunda aula de estatística e hoje a gente vai trabalhar basicamente o termo frequências. A gente vai entender o que é uma frequência, como que se dá a distribuição de frequência, quais são os tipos de frequência que a gente encontra dentro da estatística e como que se monta uma tabela de distribuição de frequência. A gente vai perceber que essa organização na forma de tabela é de extrema importância, não apenas para a gente entender melhor aquilo que a gente tem em mãos, objeto das nossas observações, mas especialmente para a gente tirar conclusões cada vez melhores. Para começar, eu quero trazer essa apresentação inicial. O que é distribuição de frequências? E eu coloco aí embaixo para vocês o seguinte, que a distribuição de frequências é uma forma de organizar os dados observados, agrupando os valores iguais ou semelhantes e contando a sua frequência. Bem, vamos entender aqui melhor. Frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que um determinado valor, que uma determinada informação, ele aparece na sua frente. Esses dados, eles podem estar muitas vezes completamente desorganizados, distribuídos de forma aleatória, e você vai ser obrigado a contar um por um quantas vezes cada um dos valores apareceu na sua frente. Só que se os dados estão distribuídos de forma desorganizada, naturalmente fica mais difícil você trabalhar. É igual a sua mesa de trabalho, a sua mesa de estudo. Se ela estiver completamente bagunçada, desorganizada, fica mais difícil você estudar, se concentrar, trabalhar, aquela coisa toda. Então, o que é essa tal de distribuição de frequências? É você distribuir essas frequências, esses dados, só que de forma minimamente organizada. Basicamente isso. E frequência, repito, nada mais é do que quantas vezes um determinado valor ele apareceu na sua observação. Para isso, a gente vai criar um exemplo bem simples, tá, de questionamento, para vocês entenderem onde que entra a importância dessa mínima organização dessas frequências. Como que a gente pode entender melhor muitos dados ao mesmo tempo? Essa é a pergunta-chave. E aí eu criei o exemplo embaixo. Imagine, por exemplo, que você tenha uma lista com as idades de 50 pessoas, todas elas misturadas, sem qualquer tipo de ordem entre as idades. Como que você, por exemplo, saberia qual é a idade que mais aparece? Ou ainda, quantas pessoas têm até 25 anos de idade? São perguntas que você faz usando técnicas de estatística, você consegue responder com um pouco mais de tranquilidade. Só para te dar um exemplo prático. Imagine na sua sala de aula, no colégio, na faculdade, enfim. Vamos supor que ele tenha 40 alunos. Você está no segundo ano do ensino médio. E ali você tem idades que variam, por exemplo, de 15, 16, 17 anos. É mais ou menos essa média ali. Se você fosse perguntar, aluno por aluno, em cada fila, qual é a sua idade, muitos vão responder 15, 14, 16, 17, 18, 16, 15, 18, 17, vai ficar isso aí. Vai ficar cada um falando a sua idade e não necessariamente as idades vão se apresentar de forma ordenada. Por exemplo, na primeira fila, todo mundo vai responder 15. Na segunda fila, todo mundo vai responder 16. Na terceira fila, todo mundo vai responder 17. Não. Como os alunos sentam aleatoriamente na sala, então naturalmente as idades também vão ser aleatórias, espalhadas por toda a sala. Então, se você começa a organizar essas idades em ordem crescente, por exemplo, você está fazendo o mínimo de organização e naturalmente fica mais fácil de você fazer essas contagens. Então, a tabela de distribuição de frequências vai ser basicamente para isso, para a gente organizar as nossas distribuições. E as frequências, repito, nada mais são do que a quantidade de vezes que um determinado valor aparece na sua observação. Então, é isso. Distribuição de frequências, lá na última linha, só para reformular ou para reforçar o que a gente acabou de entender, de aprender. A distribuição de frequências é uma ferramenta que vai organizar essas informações, vai mostrar quantas vezes, frequência, né? Quantas vezes cada valor ocorre, de forma clara, organizada, transparente, estruturada e assim por diante. Bem,
Agora a gente vai trabalhar alguns conceitos super importantes. São alguns elementos típicos de uma tabela de distribuição de frequência. Basicamente falando, você tem a frequência absoluta, é essa primeira aqui. Você tem a frequência relativa, é a de baixo. Você tem a frequência acumulada, que é essa próxima. E por fim, você tem a frequência acumulada relativa. Então, basicamente falando, você trabalha com 4 tipos de frequência: frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada e frequência acumulada relativa. Observe que em alguns eu coloquei o F minúsculo, F de frequência, só que representado com a letra minúscula. E nos dois últimos eu coloquei o mesmo F de frequência, só que representado pela letra maiúscula. Por que eu fiz essa diferenciação? Porque quando você trabalha com frequência acumulada, você costuma naturalmente representar uma frequência acumulada por uma soma de frequências anteriormente observadas. Se é um somatório de frequências, é como se você estivesse abraçando todas as frequências anteriores. Então ela vai ficando mais cheinha, mais gordinha, naturalmente ela vai crescendo, crescendo e virou o F maiúsculo, o F grandão. Tá? Então a ideia de acúmulo é essa. Você vai abocanhando, aí envolvendo todas as frequências para trás, ou todas as frequências até um determinado ponto específico. Ok? Então vamos lá. Você já sabe o que é a frequência que a gente chama de frequência absoluta ou frequência simples. Nada mais é do que o número de vezes que um determinado valor ocorreu. Só para citar um exemplo, eu poderia perguntar, na sala de aula, quantos alunos falaram que possuem 16 anos de idade? Essa quantidade é a frequência. Quantos alunos, por exemplo, falaram que possuem exatamente 1,70 m? E essa quantidade é exatamente a frequência. Quantos carros vermelhos estão estacionados no estacionamento, no pátio do seu colégio, da sua faculdade, do seu trabalho? Isso é a frequência. Então, essa quantidade de vezes que você está observando um determinado evento. Ok? Agora, a frequência acumulada é quando você vai acumulando todas as frequências até um determinado ponto. Por exemplo, quando você faz uma organização das idades dos alunos, vamos supor que as idades foram de 15, 16, 17 e 18 anos. Então, se você olha individualmente a quantidade de vezes que cada idade apareceu, você tem uma simples frequência. Agora, você quer somar, por exemplo, quem são os alunos que possuem até 17 anos. Então, você teria que somar todos os que têm 15, todos os que têm 16 e todos os que têm 17 anos. Você vai acumulando as frequências, somando todas elas até o ponto que te interessa. Por exemplo, numa sala de aula, você pode ter alunos que têm na faixa de 1,50 m, depois alunos que estão na faixa de 1,60 m de altura, alunos que estão na faixa de 1,70 m de altura e alunos que têm eventualmente na faixa de 1,80 m. Então você tem camadas, você tem classes, você tem intervalos de valores. Ok. A pergunta poderia ser, se as alturas foram registradas de 1,50 m na faixa de 1,50 m até 1,80 m, você poderia perguntar, quem são os alunos que possuem até 1,70 m? Então você teria que somar todos os que possuem altura na faixa de 1,50 m, mais todos os alunos que possuem na faixa de 1,60 m, mais todos os alunos que possuem na faixa de 1,70 m. Esse é o ponto específico onde você parou a observação. Então você vai acumulando as frequências até um determinado ponto que te interessa. Então, frequência acumulada é exatamente isso. É a soma das frequências até o ponto que te interessa. Ok. Agora, o que seria exatamente a frequência relativa? Observe que a gente tem a frequência relativa aqui em cima, a gente tem a frequência acumulada relativa aqui embaixo. Pode observar que a acumulada, repito, é o F maiúsculo, F maiúsculo.
E a relativa a gente representa com a letrinha R do lado do F de frequência. Então você tem aqui, ó, o R de relativo e você tem o R de relativo. Por que que esse R de relativo aparece? Ou de outra forma, o que é esse relativo dentro de uma frequência? Gente, a palavra relativo quer dizer que você está relacionando esse número, essa frequência, com algum outro valor. Você pode relacionar dois valores de várias formas diferentes. E dentro da estatística, quando você trabalha a frequência relativa, a relação que existe entre dois valores é através de uma razão, é o resultado de uma divisão. É quando você pega dois valores e divide um pelo outro. Precisamente, você pega a frequência simples, que é o nosso F minúsculo, e divide pelo total de elementos que você tem no seu conjunto. Então, a frequência relativa nada mais é do que o resultado de uma divisão. Você pega a frequência e divide pelo número total de elementos do seu conjunto. Repito, esse F aqui é o F de frequência, frequência simples ou frequência absoluta, enquanto que esse N é o número total de elementos que você está observando. Então, razão é isso, é o resultado de uma divisão. E frequência relativa é porque você relaciona esses dois números por meio de uma razão, por meio de uma divisão. É uma comparação que você faz por meio de uma divisão. Bem, feita essa parte, a gente pode entender agora por que que aparece o símbolo de porcentagem aqui e por que que aparece o símbolo de porcentagem aqui. Pode observar que o símbolo de porcentagem só apareceu onde tem o R. O símbolo de porcentagem só aparece nas frequências relativas. E por que que isso acontece? Aí a gente volta para cá, para o quadro novamente. Quando você faz essa divisão, a divisão pode resultar num número inteiro, pode resultar num outro número fracionado. A resposta dessa divisão pode ser até mesmo um número decimal. Então, quais são as possibilidades que você tem para a divisão, para a razão entre dois números? A resposta ou o resultado da conta pode ser uma outra fração, uma fração simplificada, pode ser um número com vírgula, que é um número que possui casas decimais, mas se você quiser transformar esse número com vírgula em porcentagem, ou qualquer número, né, inteiro ou não, decimal ou não, em porcentagem, você também pode. Então, é por isso que a gente coloca esse símbolo de porcentagem aqui, porque é mais comum quando você trabalha a frequência relativa, é mais comum você representar o resultado na sua forma percentual. E aí, gente, eu quero apenas que vocês entendam como que se transforma um número em sua forma percentual. Bem, vamos lá. Você tem um número x aqui em cima qualquer. Se você quiser transformar esse número em porcentagem, é simples. Basta pegar esse número x, multiplicar ele por 100 e colocar o símbolo de porcentagem do lado. Só para que vocês entendam um exemplo. Você tem aqui o número 2. Como é que você pode transformar esse número 2 em porcentagem? Você pega o número 2, multiplica por 100 e coloca o símbolo percentual na frente. Aí vai ficar como? 2 vezes 100, 200, com o símbolo percentual no final. Outro exemplo, 3,5. Como que você transforma esse número em porcentagem? Tu pega esse número 3,5, multiplica por 100 e coloca no final o símbolo de porcentagem. Quanto que é 3,5 vezes 100? Vamos multiplicar por 10, depois multiplica por 10 de novo. Se você multiplica por 10, vira 35, e se você multiplica por 10 de novo, vira 350. Pronto, a gente multiplicou por 100 e agora você coloca o símbolo de porcentagem. Só mais um exemplo. Vamos supor que você esteja trabalhando com esse número aqui, ó, 0,04. Como que você transforma isso em porcentagem? Pega o número 0,04, multiplica por 100 e coloca o símbolo de porcentagem. Então, como é que fica? 0,04 vezes 100,
a vírgula sai daqui e se posiciona logo após o 4. Então vira 4 com o símbolo percentual no final. Só para ficar bonitinho, vamos criar mais um exemplo bem simples aqui, ó. 0,023 e eu quero transformar isso em porcentagem. E o que eu faço? Eu pego o número 0,023, multiplico por 100 e coloco o símbolo de porcentagem no final. Como é que vai ficar? A vírgula está parada daqui. Eu vou multiplicar por 100, ela fica aqui, ó, entre o 2 e o 3. Vira 2,3. Multipliquei por 100, coloco o símbolo de porcentagem, a gente tem a resposta final. Essa é a ideia. O que normalmente aparece, o que é mais comum a gente representar? A gente costuma representar os números na estatística na sua forma decimal e também na sua forma percentual. Então, quando você vai estabelecer a razão entre dois números, você pode preferencialmente colocar na sua forma decimal, mas também na sua forma percentual. E isso vai aparecer basicamente quando você estiver trabalhando com frequências relativas, seja frequência simples relativa ou frequência acumulada relativa, ok? E o que é essa porcentagem acumulada até um determinado ponto? É isso, gente. Você vai acumulando a soma das frequências até onde te interessa. Vamos entender aqui um pouquinho melhor. Por exemplo, você quer saber, numa sala de aula, quantos alunos possuem até 18 anos. Você está numa sala de cursinho, e aí as idades variam de forma até mais diversificada do que uma sala de aula padrão de ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, qualquer coisa do tipo. Então você quer saber no cursinho quantos alunos possuem, por exemplo, até 18 anos. E aí você vai somar todos aqueles que possuem 15, mais todos aqueles que possuem 16, mais todos aqueles que possuem 17, mais todos aqueles que possuem 18. Esse é o seu ponto específico. Você vai somando, vai acumulando todas essas frequências até o ponto que te interessa. No nosso exemplo, 18 anos. Isso é a frequência acumulada. Se você quiser transformar essa frequência acumulada em termos percentuais, basta fazer os devidos cálculos e transformar em porcentagem. Por exemplo, às vezes você tem registrado ali na sua sala alunos que têm altura na faixa de 1,50, outros que têm na faixa de 1,60 m, outros que possuem na faixa de 1,70 m, outros que possuem na faixa de 1,80 m. E aí você quer saber quantos são os alunos que possuem até 1,70 m. Então você soma todos os que possuem 1,50 m, mais todos os que possuem até 1,60 m, mais todos aqueles que possuem 1,70 m e para, porque esse é o ponto que você quer observar. Você tem um somatório de frequências, é uma frequência somada, é uma frequência acumulada. E repito, caso você queira transformar esse valor em termos percentuais, é só fazer a conta, ok? Aqui no finalzinho, você pode observar que tem mais uma formulazinha matemática. O que é isso daqui? Isso aqui, gente, é uma razão, é o resultado de uma divisão. Então isso aqui você já sabe que é uma frequência relativa. É uma frequência relativa porque é a divisão. É a divisão entre a frequência acumulada e a quantidade de elementos que você possui nessa sua observação. Quando você pega a frequência acumulada e divide pelo número total de elementos, você tem a frequência acumulada relativa. E caso você multiplique por 100 e coloque lá no final em termos percentuais, você tem a frequência acumulada relativa percentual. Entenderam? Então o que a gente orienta vocês a fazerem a partir de agora? Dê uma pausa nesse vídeo, recapitulem, tentem resumir tudo isso, tentem absorver tudo isso que a gente falou até agora, porque agora a gente entra numa parte um pouco importante, tá? Pouco importante para a aula de hoje, mas vai ser muito importante para a próxima aula. Mas como a gente vai precisar disso já na próxima aula, eu já antecipo esse conceito para que vocês já fiquem minimamente preparados para a aula seguinte. Quais são as observações que eu quero que vocês tenham? Basicamente é o seguinte:
Em várias situações, em alguns casos, é muito importante você fazer o agrupamento desses dados naquilo que a gente chama de classes, agrupamento em classes ou agrupamento em intervalos. Como assim? Vamos lá. Às vezes você está numa sala de cursinho e as idades são as mais diversificadas possíveis. Vamos supor que o aluno mais novo tenha 15 anos e o aluno mais velho tenha, por exemplo, 20 anos. Ou às vezes o aluno mais novo tem 12 anos e o mais velho tem 16 anos. Então você tem essas possibilidades todas aí, tá? Ou às vezes esses números nem sequer eles possuem um contexto muito nítido, muito claro. Mas você pegou aí uns números que você quer simplesmente organizar. São frequências, tá? Às vezes simplesmente quantas vezes um determinado valor, um determinado nome, uma determinada característica apareceu. Você só quer organizar esses dados. Para isso, a gente trabalha com aquilo que a gente chama de amplitude total. Amplitude, gente, nada mais é do que o tamanho de um intervalo. A gente costuma representar amplitude total por AT. Repito, o que é essa amplitude total? É uma distância, é o tamanho de um ponto até o outro. Ou, de outra forma, é a diferença entre o maior valor que você observou e o menor valor que você observou. É a diferença, é o resultado de uma subtração. Vamos lá. Vamos supor que você esteja analisando as idades de 20 alunos numa sala de aula. E você observou que o mais velho possui 20 anos. Como que a gente representa essa idade de 20 anos para o aluno mais velho? É uma idade X qualquer, mas é a maior idade que você observou. A gente chama de X máximo. No nosso caso, a gente observou que tem exatamente 20 anos. E como que você registraria a idade do aluno mais novo? Então, é um aluno X qualquer, é uma idade X qualquer, mas é a menor idade que você observou. Nesse nosso exemplo hipotético, o aluno mais novo dessa turma tem 12 anos. E como que você faz para calcular a amplitude total dessa turma? A gente acabou de aprender que é a diferença entre o X máximo e o X mínimo. Você pega o maior e subtrai o menor. Então tá aqui, ó. Você pega o X máximo e subtrai o seu X mínimo. Isso é uma formulazinha matemática, tá? Essa formulazinha já comecem a se acostumar com ela. Ok. No nosso exemplo hipotético, o X máximo foi 20 e o X mínimo foi 12. E quando você faz a conta, 20 menos 12 dá exatamente 8. Então, a maior distância entre duas idades quaisquer é de exatamente 8 anos. O que isso significa? Nessa sua turma, nessa sala observada, se você pegar dois alunos aleatórios e perguntar a idade de cada um deles, a distância ou a diferença de idades não vai passar de 8 anos. Você pode perguntar a dois alunos quaisquer e você pega dois alunos e pergunta a idade. Ah, qual que é a sua idade? A minha é 13 anos. E a sua? É 17. Está dentro desse intervalo que vai de 12 a 20. 13 e 17. 13 a 17, a amplitude é de 4 anos. Você pega dois outros alunos aleatórios e pergunta quais são as suas idades. Aí um te fala que tem 16 anos e o outro fala que tem 19 anos. De 16 para 19, que está dentro do intervalo que vai de 12 a 20, de 16 para 19, a diferença é de 3 anos. A amplitude é de 3 anos. Então, o que significa essa amplitude total? Significa exatamente isso. A maior distância possível de ser encontrada entre dois valores quaisquer dentro desse conjunto é de 8 anos. Isso é amplitude total. Esse conceito vocês têm que saber. Agora, logo em seguida, muitas vezes a gente vai fazer o que? A gente vai definir quantas classes, quantos intervalos você quer trabalhar no seu estudo. Você vai definir. Existem técnicas matemáticas e estatísticas para isso, tá? Mas vamos por hora pegar o basicão. Você tem alunos aí nesse nosso exemplo que vão de 12 anos completos até 20 anos
completos. E aí, o que você pode fazer? Ah, eu só quero trabalhar com 4 intervalos, 4 faixas de idade, tá? Então, você vai definir que a quantidade de classes, que a quantidade de intervalos, nesse nosso exemplo hipotético, é 4. Então, você definiu quantos intervalos você quer trabalhar. Nesse exemplo, 4. E aí, logo em seguida, o que você faz? Você vai dividir. Dividir quem? A amplitude total exatamente pelo número de classes que você definiu. Quando você faz essa divisão, o que você vai obter? Você vai descobrir a amplitude de cada classe, a amplitude de cada intervalo, o tamanho de cada classe, o tamanho de cada intervalo. Nesse nosso exemplo, qual foi a amplitude? A amplitude foi de 8 anos. Então, a gente poderia falar nesse nosso exemplo, ó, que a amplitude total é de 8 anos. Aí você faz o que? Divide por quantos intervalos você quer calcular, você quer trabalhar. Então, 8 dividido por 4, você acha a resposta 2. O que é esse 2? É o tamanho de cada intervalo, é a amplitude de cada classe. Então, como é que ficariam, por exemplo, as nossas 4 classes, os nossos 4 intervalos? O menor valor não foi de 12 anos, então começa com 12 e vai até quanto? Bem, gente, vamos lá. Qual que é a amplitude de cada classe? Cada tamanho é de 2. Então, vai de 12 até os 14. E depois, vai dos 14, sempre tamanho 2. De 14 até 16. E depois, de 16 até 18. E, por fim, de 18 até os 20 anos. Observe que o menor valor, a menor idade é 12, a maior idade é 20. Você possui aqui exatamente 4 intervalos, como você definiu, e a distância de cada intervalo, a amplitude de cada intervalo é 2. Ó. É só fazer mais 2 que você chega na outra ponta. Mais 2, aqui, ó, mais 2, que você tem definido aí a amplitude total, a quantidade de intervalo e a amplitude de cada intervalo. Entenderam? Bem, se vocês entenderam, a gente vai começar agora a fazer de forma prática tudo isso que a gente estudou. Mas reforço, tá? Dê uma atenção especial nessas observações sobre amplitude total, sobre amplitude de cada classe e sobre o que é cada classe, o que é cada intervalo e como que a gente relaciona essas 3 informações. A gente vai precisar disso no futuro. A gente vai começar agora então a fazer o primeiro exemplo para entender de forma prática tudo isso que a gente estudou até agora. O primeiro exemplo é o seguinte: foi feita uma pesquisa com 30 estudantes e é uma pesquisa qualitativa. As respostas não são numéricas, tá? As respostas são não numéricas, são respostas que eles deram por meio de gostos, de preferências, de opiniões, de atributos, de características, de informações, qualquer coisa do tipo, mas menos números. Eles não responderam números. Eles responderam o quê? A pergunta foi sobre qual é o gênero preferido literário de cada um desses 30 aqui. Então, quando foram feitas as perguntas para os 30 estudantes, quais foram as respostas que eles deram? Alguns responderam romance, outros responderam ficção científica, outro grupo respondeu literatura de terror, outros preferem fantasia e outros preferem livros de crônica. Então, essas foram as respostas que eles deram. Para cada variável, a gente tem uma quantidade específica, uma frequência específica. Por exemplo, frequência, 10 optaram por romance. Ficção científica, 7 preferem ficção científica, 5 preferem terror, 6 preferem fantasia e 2 preferem crônica. O que é esse 30 aqui, gente? 30 é a soma de todas as frequências individualmente falando. Se você soma o 10, mais 7, mais 5, mais 6, mais 2, tem que dar totalidade, porque você está somando todos eles sem deixar ninguém para trás. Então, 10 mais 7, 17, mais 5, 22, mais 6, 28, mais 2, 30, e você pegou 100% da galera,
tá? Agora, a gente falou em galera, a gente falou em 100% de todo mundo. Essa galera toda você pode fazer os cálculos em cima de porcentagem. Então a gente adota a partir de agora uma segunda coluna, que é a frequência relativa, só que em termos percentuais. O que você já aprendeu sobre frequência relativa em termos percentuais? Olha aqui em cima, por favor. A gente aprendeu que a frequência relativa é você relacionar dois números. Relacionar por meio de uma comparação, por meio de uma divisão. Você pega a frequência observada de cada variável e divide pela totalidade de elementos do conjunto. No nosso caso, esse n aqui ele vale 30. Ao todo você tem 30 respostas. Então você vai pegar a frequência para cada resposta e vai dividir por 30 e vai ver quanto que dá essa fração, tá? Esse é o objetivo, essa é a ideia. Vamos começar com o primeiro? Gente, você tem aqui 10 que optaram por romance e você vai dividir por 30 para transformar isso em porcentagem. Então vamos lá. 10 dividido por 30. Você vai fazer a simplificação dessa fração até no final transformar em porcentagem. Tem vários jeitos diferentes de fazer, tá? Divide por 10, divide por 10. Então aqui você tem 1/3. É uma outra resposta possível. Você poderia pensar 10 de cada 30 preferem romance ou 1 de cada 3, 1/3. Só que ele quer em termos de porcentagem. Então o que tu vai ter que fazer? Dividir 1 por 3. É conta. Então não tem como escapar. Vai fazer 1 dividido por 3 e vai ver quanto que vai dar essa brincadeira. Vamos começar? 1 dividido por 3, 0. 0 vezes 3, 0. Para 1, 1. Então você tem aqui uma unidade. Se você quiser transformar em 10 décimos, você também pode. 10 dividido por 3, 3. Lembrando que a gente entrou na casa dos décimos, né? Então vai entrar com a vírgula. 10 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Me sobrou 1/10 e você transforma em 10 centésimos. 10 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Me sobrou 1 centésimo, mas você pode transformar em milésimos. Como? Acrescentando um zerinho aqui embaixo. 10 dividido por 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1. E essa conta não termina, tá? Então você vai observar que vai dar uma dízima periódica. 0,33333. Para facilitar a nossa vida, a gente vai sempre adotar 3 casas decimais. É um padrão para facilitar nosso cálculo, tá? Então a resposta é 0,333, apenas com 3 casas decimais. Isso aqui é uma resposta decimal, mas o problema pediu para você transformar em porcentagem. Então você faz aqui, multiplica por 100 e coloca o símbolo de porcentagem. Se você pega a vírgula e multiplica por 100, a vírgula vem parar aqui, ó, 33,3. Como eu já multipliquei por 100, coloco o símbolo de porcentagem e acabou a nossa primeira conta. Aí você pega esse valor e coloca aqui, ó, 33,3 é a sua primeira resposta. Como é que se interpreta isso, gente? Significa o seguinte, que 33,3% de todos os pesquisados preferem romance. Isso em termos percentuais, porque você poderia falar que de 10 de cada 30 preferem romance. Então a ideia é essa. O que você tem que fazer? Fazer conta 1 por 1 e dividir por 30. Vamos fazer mais essa aqui, 7 dividido por 30. Aqui em cima, por favor. 7 dividido por 30. Vamos começar. 7 dividido por 30 vai dar 0. 0 vezes 30 dá 0. Para 7, 7. Te sobraram 7 unidades. Você pode perfeitamente transformar em 70, só que aí entra na casa dos décimos. 70 dividido por 30 é na casa dos décimos. Vai dar 2. 2 vezes 30, 60. Para 70, 10. Te sobraram 10 décimos, que você pode agora transformar em centésimos. Tá? 100 centésimos. 100 dividido por 30, 3 vezes 30, 90. Para 100, 10.
Aí você transforma em 100, só que agora entra na casa dos milésimos. 100 dividido por 30, 3 vezes 30, 90, para 100, 1 e assim por diante. Observe que isso aqui vai dar uma dízima periódica. 0,23333 e assim por diante. O que você pode fazer a partir de agora? Pega esse número 0,233, lembra que a gente padronizou com apenas 3 casas decimais, multiplica por 100 e transforma em porcentagem. A vírgula está aqui. Se você multiplica por 100, vem parar no 23. Então vai ficar 23,3. Multipliquei, coloco o símbolo de porcentagem. Essa resposta você leva lá para a sua tabela. 23,3. Ok? Por que eu não estou colocando aqui porcentagem, porcentagem e assim por diante? Porque eu já deixei o símbolo indicado aqui em cima. Então já sei que todas as respostas que eu for encontrando são em termos percentuais. Isso é importante até mesmo para deixar a sua tabela mais limpa, clara, menos bagunçada, com menos informações possíveis, tá? Então isso é para facilitar a leitura, deixar a leitura realmente mais limpa, mais transparente. Gente, o que você tem que fazer? Tem que pegar cada número e dividir por 30. Se eu pego 5 e divido por 30, nesse mesmo procedimento que a gente tem feito, a resposta vai ser 17,7. Se eu pego 6 e divido por 30, a resposta vai ser 20,0. Se eu pego 2 e divido por 30, a resposta vai ser 6,7. Observe que aqui eu já tenho a porcentagem de cada gênero literário. Se eu somar todos eles, tem que dar a totalidade. Mas a totalidade em termos percentuais, lógico, significa 100%. Então, se eu somar todos eles, a soma vai dar 100%. Vamos verificar essa soma? Vamos lá, somando um por um. Vou escrever aqui no canto, 33,3 mais 23,3 mais 16,7 mais 20,0 mais 6,7. A gente tem que somar toda essa galera. A gente já sabe que a resposta vai ter que dar 100%. Gente, 3 mais 3, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 0, 13. 13 mais 7, 20. Vão 2. Vírgula debaixo de vírgula, a soma. Somando. 3 com 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 6, 14. Mais 0, 14. Mais 6, 20. Vão 2. 3 com 2, 5. Mais 2, 7. Mais 1, 8. Mais 2, 10. Deram os 100% que a gente já sabia, tá? Tinha que ser. Se você soma as frequências individualmente falando, as frequências individuais simples, absolutas, tem que dar 30. 30 é a totalidade. A totalidade em termos percentuais é 100%. Gente, vamos interpretar essa resposta? Vamos lá. 20% de todo o mundo pesquisado, ou seja, 20% dos 30 estudantes preferem fantasia. 16,7% de todos os estudantes pesquisados preferem literatura de terror. Entenderam? É essa a ideia. Agora, a gente vai para a frequência acumulada. A frequência acumulada significa que você vai acumular todas as frequências simples até o ponto que te interessa. Então, por exemplo, eu quero calcular quantos estudantes pesquisados gostam de romance, ficção científica e terror. Romance, ficção científica e terror. Então eu tenho que somar essas três frequências aqui, porque são exatamente as 3 frequências que me interessam. E aí você vai acumulando essa frequência, você vai somar essas frequências e você tem um acúmulo para você chegar na sua conclusão. Então essa é a ideia, é de você somar até onde te interessa. Então quer dizer que você tem que partir de um ponto e considerar toda a galera que ficou para trás desse ponto, tá? Ou de outra forma, você vai somando as frequências até o ponto que te interessa. Vamos começar então. Frequência acumulada é o F grande, é o F maiúsculo aqui. Começando com romance. Gente, não tem ninguém
atrás do romance. Antes do romance não apareceu ninguém, apareceu depois, mas antes do romance não tem ninguém. Então o acumulado até o romance, lógico, é o próprio romance. Então você tem aqui o 10. Agora, se você quiser o acumulado até ficção científica, você tem que pegar esse 7 e somar com todo mundo que está para trás dele. Então, no caso, eu tenho que somar com 10. Então, 10 mais 7, 17. Então, o que significa esse 17? Significa o seguinte, que 17 estudantes pesquisados preferem romance ou ficção científica. Tá? Então, 17 alunos preferem ou romance ou ficção científica. Agora, se você quiser considerar até o terror, você incorpora, coloca nessa soma esses 5 aqui. Então, 17 mais 5 vai dar quanto? 22. Então, o que significa esse 22? 22 estudantes pesquisados preferem romance, ficção científica ou terror. Então, 22 ficam presos dentro dessas três literaturas. Então, se você quiser incorporar fantasia, você soma mais 6. Então, vamos lá, gente. O que a gente faz? Ao invés de fazer 10, mais 7, mais 5, mais 6, tu pega a frequência acumulada, porque isso aqui já é a soma de toda a galera para trás, e apenas pega os 22 e soma mais 6. E aí, naturalmente, vai dar 28. E aí você pega até crônica, você pega tudo que você já conseguiu somar de fantasia para trás e soma mais 2. Então, 28 mais 2, 30. Então, existe esse macetinho aqui, ó. Pega o 10, soma com 7 e você acha 17. Pega o 17, soma com 5 e você acha 22. Pega o 22, soma mais 6 e você acha 28. Pega o 28, soma mais 2 e você pegou todo mundo. Precisamente, pegou os 30, o acumulado até o 30. Então, gente, se você quiser o acumulado até a última variável, no caso aqui até a crônica, o acumulado até a crônica é pegar tudo. Ela não deixou literalmente ninguém para trás. Se você pegou tudo, você pegou 100%, você pegou os 30. Fez uma pesquisa acumulada com os 30. Então, essa é a ideia. Então, a gente poderia pensar o seguinte, ó, só para reforçar a interpretação. Na frequência acumulada, que é o F grandão, esse 28 significa o quê? Que 28 alunos preferem essas obras que ficaram para trás. Preferem fantasia, terror, ficção científica e romance. Então, naturalmente, se 28 dos 30 preferem essas 4 obras, essas 4 literaturas para trás, então de 28 para 30 sobraram 2. Os 2 preferem o quê? O que sobrou, que é a crônica. Bem, agora a gente vai para a nossa última coluna, que é a frequência acumulada relativa, só que em termos percentuais. É o acumulado, é você somar toda a galera até um ponto específico. É somar todo mundo que está para trás desse ponto desejado. Então vamos começar a entender aqui. Gente, em termos percentuais, as referências são esses aqui, ó. É o 33,3, é o 23,3, é o 16,7, é o 20, é o 6,7. Só que aí você vai somando, vai acumulando um por um até você chegar onde você quer. É lógico que no romance não tem ninguém para trás. Então esse percentual 33,3 ele vai se repetir aqui também, 33,3. Agora, o acumulado, se você quiser somar com a ficção científica, tu pega o 33,3 e soma com 23,3. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 33,3 e você soma com o próximo, que é 23,3. Fazendo essa soma, como é que vai ficar? 3 mais 3, 6, vírgula debaixo de vírgula, 3 mais 3, 6, 3 mais 2, 5. Então o acumulado vai ser 56,6 e você põe a resposta aqui. Vamos interpretar até agora. O que significa esse 56,6? Significa o seguinte, que 56,6 das pessoas, elas preferem romance ou ficção científica, só que agora em termos percentuais. Sem fazer a consideração percentual, seriam 17 estudantes de um total de 30. 17 de um total de 30 representa 56,6 de um total de 100, porque
percentual. Esse é o acumulado em termos percentuais. Agora, se você quiser incorporar essa galera de baixo, que é a galera do terror, tá? Então o que você faz aqui? Pega esse 56 e soma com 22. Se você fizer essa soma, vai dar 73,3. E de novo, gente, tá? Vou até mudar a cor do pincel aqui, só para fazer essa marcação para todo mundo entender. Prontinho. Olha só, por favor. Se você pega o 33,3 e soma com 23,3, ele te dá 56,6. Se você pega o 56,6 e soma com 16,7, a resposta é 73,3. Se você pega 73,3 e soma com os 20, a resposta naturalmente vai ser quanto? 93,3. E se você pega o 93,3 e soma com 6,7, a resposta naturalmente vai ser 100. Tem que bater na casa do 100. Pode acontecer, eventualmente, de a resposta não ser 100, ser aproximadamente 100. Por quê? Porque você lembra que nos seus cálculos você está eliminando, excluindo casas decimais. Quando você elimina casas decimais, você tem um mínimo de perda, um mínimo de prejuízo. Então quer dizer que a sua conta ela não vai dar exatamente aquilo que você quer, mas vai dar algo muito próximo ao que você deseja. Então muitas vezes, quando você vai fazer essa soma, é comum não dar 100% cravado. Pode, por exemplo, aparecer 99,9%, pode aparecer 99,98%. É mais comum de aparecer resultados dessa natureza, mas, repito, na prática é 100%. Então tem que tomar até cuidado para você não arredondar demais. Por isso que eu sempre opto por trabalhar com 3 ou 4 casas decimais, que aí a sua margem de erro ela é bem reduzida, ou a sua margem de segurança ela é bastante grande. Então tomem cuidado com essas informações. Então, só para finalizar, o que a gente pode interpretar dessa tabela? Só para citar um exemplo simples aqui. 73,3% de todos os pesquisados preferem terror, ficção científica e romance. 73,3% de toda a galera fica dentro desse grupo aqui, ó, romance, ficção científica e terror. Então, isso é a tabela de distribuição de frequências, isso é a distribuição de frequências de forma organizada e assim por diante. Qual é a minha ideia a partir de agora? É que vocês façam, por exemplo, essa questão aqui, ó. Acompanhem comigo agora. É um problema relacionando notas de uma turma. Uma turma hipotética com 20 alunos realizou uma prova de matemática. E as notas obtidas pelos alunos foram 6, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 10, 9, 8, 6. Então percebe que são notas aleatórias. Elas estão distribuídas de forma completamente desorganizada, mas ao todo você tem 20 notas. O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, montar a nossa tabela de distribuição de frequências. Para isso, existe um conceito super importante, que é o que a gente chama de rol. O que é o rol? É mais um conceito novo que eu quero que vocês fiquem atentos. O rol nada mais é do que você organizar todos os dados que você possui, mas organizar em uma ordem crescente, tá? Do menor, naturalmente, para o maior. Então, como que ficaria esse nosso rol, que é a organização desses dados em ordem crescente? Primeiro, tu identifica a menor nota e a partir daí você vai colocando uma por uma em sequência. Então, vamos lá. A primeira nota que a gente obteve, a menor nota que a gente obteve foi 6. Quantas notas 6 tem? 1, 2, e você tem precisamente 2 notas 6. Então você coloca as 2 notas 6, uma do lado da outra. Aí você vai para a próxima nota. Qual é a próxima nota que você encontra? É a nota 7. Quantas notas 7 você tem? 1, 2,
3 notas 7. Então coloca, ó, 1, 2, 3 notas 7. E aí você vai para a próxima nota, que é a nota 8. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas 8. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nota 8. A próxima nota é a nota 9. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 notas 9. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E por fim você tem as notas 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5 notas 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, a gente pegou todas as notas, a gente organizou, fez o nosso rol em ordem crescente. Sempre verifiquem para ver se de fato você pegou todo mundo. A gente precisa de ter registrado corretamente 20 notas de 20 alunos. Então vamos verificar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prontinho. Então aqui a gente finaliza o nosso rol e a partir daí a gente já começa a melhorar a nossa organização. Isso que a gente fez já é uma organização. A gente começa a melhorar isso a partir de agora. Gente, qual é a variável? A variável é nota. Então o que a gente faz aqui? Cria a primeira coluna com as notas dos alunos. A primeira coluna são as notas. Então você vai colocando as notas. Notas 6. Depois qual foi a próxima? Nota 7. Depois você tem a nota 8. Depois a nota 9. E por fim você tem a nota 10. Então a primeira coluna, que são as notas, você já tem. O que você vai fazer agora? Registrar a frequência simples, frequência absoluta de cada uma delas. Exemplo, a nota 6, você tem quantos aqui, ó? 2. Então você coloca 2 aqui na frente. A nota 7, você tem quantos aqui, ó? 3 notas 7. Então você coloca 3 na frequência. A nota 8, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas 8. Então você registra 6 notas 8. Aqui você tem, ó, 1, 2, 3, 4 notas 9. E vai colocando com muita atenção sempre, tá? E a nota 10, você tem 1, 2, 3, 4, 5 notas 10. E sempre, gente, verifiquem para saber se o total bate, porque é muito fácil a gente errar. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 20. Opa, 11 mais 4, 15. E 15 mais 5, 20. Então o total bateu certinho aqui, 20. E aí o que você pode fazer agora? Transformar essa frequência em frequência relativa. E aí eu já coloco aqui de imediato frequência relativa em termos percentuais. O que significa isso? Você vai pegar 1 por 1 e vai dividir por 20. E aí é separar um cantinho do caderno, tá? Vamos começar com esse 2 aqui e a gente vai dividir por 20. 2 dividido por 20. Tem vários jeitos diferentes de você fazer essas contas. Eu vou fazer aquela que eu julgo que será mais fácil aqui. Se você multiplica, por exemplo, embaixo por 5, você também pode ou deve multiplicar por 5 em cima. Por que multiplicar por 5? Porque na parte de baixo já dá 100. Então você já fica fácil transformar em termos percentuais. E 2 vezes 5 é 10. 10 sobre 100 é 10%. Então você já registra aqui, ó, 10%. Se quiser colocar o símbolo de porcentagem, pode, não tem problema, tá? Vou deixar aqui só para ficar mais fácil de vocês enxergarem. O próximo é o 3. Então você faz essa conta de novo. Sempre o 3 dividido pela totalidade, que é 20. Mas como 20 já é o número que facilita a nossa vida, multiplica em cima por 5 e também embaixo. 3 vezes 5 dá 15
e 20 vezes 5 dá 100, e 15 sobre 100 é 15%. E já registra ele aqui, ó, 15%. Gente, 6 em 20 é o dobro de 3. Se 3 é 15%, 6 só pode ser 30%. De forma semelhante, se 2 é 10%, 4 é o dobro. Então, o que significa? Que vai dar aqui 20%. Entenderam? Então, o que você pode fazendo? Vai fazendo essas comparações. Por exemplo, precisa de fazer esse cálculo aqui com 5? Não. Por quê? Porque tudo não tem que dar 100%. Vamos somar para ver quantos por cento que sobraram para esse 5. 10 mais 15, 25. 25 mais 30, 55. 55 mais 20, 75. Até aqui já tem 75. É o acumulado. Olha que interessante. É o acumulado. 75. Então, para 100, só faltam 25%. Mas se você quiser fazer dessa forma padrão, você pode, que está certinho também. Agora a gente vai para a frequência acumulada. É o acumulado, tá? Você vai pegando porcentagem por porcentagem, ou vai pegando frequência simples por frequência simples e vai somando até onde você deseja. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Gente, a nota 6, foram duas notas 6. Não tem nenhuma nota abaixo da nota 6. Então você registra ela simplesmente aqui. Agora, se eu quero o acumulado até a nota 7, então você tem que somar todas as frequências até chegar ao número 7, na nota 7. Então eu tenho que somar o 2 com 3 e naturalmente isso aqui vai dar 5. É aquilo que eu falei, ó. 2 mais 3, 5. E agora vai fazendo isso, ó. 5 mais 6, dá quanto? 5 mais 6? Dá 11. 11 mais 4 vai dar 15. E naturalmente 15 mais 5, você acumulou até o último. 15 mais 5, 20. Então você pegou aqui a totalidade das notas, 20 notas ao todo, ok? Então tá aqui, ó, você tem a frequência acumulada 20. Agora, e se fosse para calcular a frequência acumulada relativa, mas em termos percentuais? Gente, é o acumulado, só que agora em termos percentuais. Pega os percentuais e soma. Por exemplo, ó, 10% de todos os alunos tiraram nota 6. Mas se eu quiser quantos por cento tiraram nota até 7? Então eu tenho que somar os percentuais desses dois aqui. Ou seja, 10 mais 15. Entenderam? Então, como o primeiro 10% não tem ninguém para trás dele, então você simplesmente repete 10%. E vai somando agora, ó, 10 mais 15, aqui vai dar 25%. 25 mais 30, isso aqui vai dar 55%. 55 mais 20 vai dar 75%. E 75% mais 25, você pega a totalidade, que é 100%. Então, como que a gente poderia interpretar isso aqui? Por exemplo, 55% de todos os alunos obtiveram nota até a nota 8. Então quer dizer que 55% dos alunos são os alunos que tiraram 6, 7 e 8. Por exemplo, 25% dos alunos tiraram o que exatamente? Nota 6 ou nota 7. 75% dos alunos tiraram até nota 9. Não chegou na nota 10, mas até 9 eles chegaram. Tiraram 6, 7, 8 e 9. 75% de toda a turma, 75% de toda a galera, 75% dos 20 alunos obtiveram o que? Nota 6, 7, 8 e 9. E 100%, lógico, vai pegar a totalidade, 100% conseguiu nota até a nota 10. Gente, essa é a interpretação que vocês têm que fazer. Qual é a minha sugestão? Que vocês, por exemplo, repassem essas aulas, reforcem os conceitos, peguem esses dois exemplos, estudem pelo vídeo inicialmente e depois tentem reproduzir a solução
e também a interpretação de cada informação que você vai obtendo sozinhos, sem olhar. Mas é super importante que vocês façam essa atividade, ok? Bem, por hora eu paro por aqui. Agradeço a atenção, o carinho de cada um de vocês e eu espero que vocês se dediquem bastante aos estudos. Se com o estudo as coisas já estão bastante complicadas, imagina então a vida de vocês sem estudo. Então a prioridade na vida de vocês, dentre outras, mas a prioridade ela tem que ter o estudo na mente de vocês, ok? Obrigado e a gente se encontra na próxima oportunidade. Até lá.